Boa tarde a todos. Espero que possamos continuar tranquilos, em paz. E hoje vamos, com muita alegria, iniciar um novo projeto, um novo estudo, agora de um livro do benfeitor Emmanuel, ditado por Francisco Cândido Xavier. Um livro escrito em 1938, está quase a fazer 85 anos. Foi publicado depois no ano seguinte. E nós podemos definir este livro, que tem um subtema História da Civilização à Luz do Espiritismo, como uma viagem sobre a história espiritual da humanidade. E Emmanuel, logo no início da obra, no antológio e na introdução do livro, ele diz-nos que a história já está escrita nas enciclopédias, nos livros, já está devidamente catalogada pelos especialistas da área. A sua contribuição é do ponto de vista espiritual da história do nosso planeta. Emmanuel está interessado em apresentar-nos a evolução das almas, o progresso espiritual dos seres, nesta nossa peregrinação, que todos nós já fizemos e continuamos a fazer enquanto almas. E lá na introdução, vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências, reunindo-as harmoniosamente umas às outras. Se fosse permitido abrir o nosso arquivo espiritual, de cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, nós já vivemos inúmeras civilizações. Já falámos muitas línguas, já fomos de várias raças, já tivemos os mais diversos costumes, corpos diferentes uns dos outros, sexo masculino, sexo feminino, mas o nosso objetivo foi sempre o mesmo: caminhar-nos, como diz o título do livro, no aperfeiçoamento da nossa inteligência e dos nossos sentimentos, sabedoria e amor. Continuando, as raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. Os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo da sua comunidade universal. O nosso planeta, já o dissemos aqui várias vezes no estudo, o nosso planeta Terra é um planeta escola, não é? E nós vamos passando, como na escola, de ano para ano. Vamos mudando de continente, de língua, de corpo. E atentem agora nesta fase, nesta parte aqui da introdução. Os seus filhos mais eminentes, no planeta dos valores espirituais, são agraciados pela Justiça Suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. Mais eminentes, estamos a falar espiritualmente falando, claro. Não são os mais importantes, os mais ricos, os mais poderosos, espiritualmente falando. Mas são agraciados pela Justiça Suprema, que legisla no alto para todos os mundos. Portanto, existe um tribunal, não é? Existe uma corte que legisla para todos os mundos do universo. E o que é que estes filhos podem fazer? Os tais filhos mais eminentes no ponto de vista espiritual. Podem visitar, como se fosse uma espécie de intercâmbio, outros planetas. Para depois, quando voltam, por exemplo, ao nosso planeta Terra, vêm, por assim dizer, com mais conhecimentos. Estão-se a lembrar de alguém, assim de repente? Na ciência, cientistas que trouxeram algo de fantástico para a humanidade. Einstein, Pasteur, Fleming. Na religião no sentido moral, não é por trazer esta ou aquela religião. Gandhi, Dalai Lama, Chico Xavier, Francisco de Assis, trazem todos eles contribuições muito importantes
não só pelo seu exemplo de renúncia, mas também com o seu trabalho. E quem é que vai usufruir dessas conquistas, desses exemplos? Somos todos nós, não é? Passa a ser património da humanidade. Igrejas e academias. O que é que será que Emmanuel quis dizer? Igrejas no sentido de lugares de avanço moral e religioso. Uma casa espírita, por exemplo. Academias, lugares de avanço intelectual e de melhoria através da aplicação da razão. E avançamos para o primeiro capítulo, a Gênese planetária. Então rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenómenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Portanto, uma comunidade do nosso sistema solar. Emmanuel não está a falar de um povo, de um planeta, de um país. Ele está a falar de todo o sistema solar. E olhem a comunidade destes espíritos. Olhem quem é que faz parte daqueles espíritos. É uma comunidade de espíritos crísticos. No sentido que cada um destes seres é responsável por um planeta ou mais. Nós já sabemos que o governador do orbe terrestre, não é, do nosso planeta, é Jesus. E ele faz parte. E então é esta comunidade que dirige todo o nosso sistema solar. Lá está, a comunidade da qual Jesus é um dos membros. Ao que nos foi dado saber, diz Emmanuel, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milénios conhecidos. Reparem que quando são assuntos importantes, isto é mais um ensinamento que o livro O Caminho da Luz tem para nós. Não é só uma pessoa que decide sozinho, é uma comunidade. É preciso trabalharmos em comunidade, trabalharmos em equipa. Até estes espíritos, que são dos mais puros que nós conhecemos, trabalham em comunidade. Ao que nos foi dado saber, diz ali o Emmanuel. Reparem, nem para o Emmanuel ele sabe muito, quanto mais para nós. Ao que nos foi dado saber, é um assunto que não é para a nossa alçada. A primeira dessas 2 reuniões verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogónico e os pródromos, o início da vida na matéria em ignição no planeta. A primeira reunião. A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Eu tentei fazer uma pesquisa na internet da ata desta segunda reunião, mas não consegui. Dizia lá que só estava disponível para espíritos puros e angélicos, e eu, por mais que tentasse, não tive acesso. Mas era engraçado termos conseguido. Porque é um momento ímpar a vinda de Jesus à Terra, não é? E eu estava-me a lembrar um bocadinho quando falávamos de Gandhi. Gandhi, que era hindu, não é? Não era cristão, ele dizia que se perdessem todos os livros sagrados da humanidade, mas só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ele reconheceu nesta alma do nosso governador que de facto estava o código moral para todo o universo. Mas voltando ao livro, Emmanuel apresenta-nos, com detalhes muito preciosos de biologia, de física, que nós podemos depois aprofundar com mais cuidado quando em casa formos ler a continuação do capítulo. Mas passamos para o segundo, a vida organizada. Vamos aprofundar a natureza e os critérios escolhidos por Jesus ao trabalhar os seres espirituais da Terra. Sob a orientação misericordiosa e sábia de Jesus, do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais.
Eu consegui algumas imagens, estão a ver? Algumas imagens bonitas. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos da sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Estamos a imaginar estes artistas, há milhões de anos atrás, a projetarem como seria o nosso planeta. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constitui um dos traços mais indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Houve um cuidado com todos os detalhes, sejam da fauna ou da flora. Um cuidado minucioso. Vamos pensar só nas aves. E aqui estão só algumas imagens. Quantas espécies existem? Qual a característica de cada uma delas? Cada uma mais bonita ao seu jeito. O que Emmanuel nos transmite é que tudo foi projetado, todas as espécies do planeta foram projetadas, se calhar, num computador, por esses anjos, esses artistas, arquitetos, que estão ao serviço de Jesus. Tudo planeado milhões de anos antes. Se nós pensarmos anos, foi há 10 anos. Isto são milhões de anos antes. Por aquelas assembleias espirituais. Lá está. Milhares de anos foram precisos aos operários do Cristo nos serviços da elaboração paciente das formas. A Terra experimenta ainda convulsões interiores diversas, que estabelecem os contornos geográficos do globo e delineiam os continentes e a posição dos oceanos. Nessa fase evolutiva, todo o globo se veste de vegetação luxuriante e a natureza torna-se uma grande oficina de ensaios. Os trabalhadores do Cristo eliminam, porém, todas as arestas e os tipos adequados são consumados em todos os reinos da natureza. E os anos vão passando. Os primeiros antepassados do homem remontam ao período terciário, onde vamos encontrar, sob a orientação das esferas espirituais, algumas raças de antropóides. As forças espirituais que dirigem os fenómenos terrestres, sob a orientação de Jesus, estabeleceram uma linhagem definitiva para todas as espécies em marcha para a racionalidade. Os antropóides das cavernas espalharam-se aos grupos pela superfície do globo ao longo dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras. E os séculos correram, até que um dia os espíritos operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, surgindo assim os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos futuros. Já estavam um bocadinho mais bonitos ali. Mas aqui vemos os artistas a projetarem como é que seria o nosso corpo. E avançamos para o terceiro capítulo, as raças adâmicas. Adâmicas. Onde é que este nome nos leva, não é? Pensamos logo em Adão, não é? Adão e Eva. Foi o primeiro homem, não é? A habitar a Terra. Fazendo aqui vamos ao livro dos Espíritos. Questão número 50. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Portanto, Adão e Eva está desmistificado. Vamos avançar. Nos mapas zodiacais que os astrónomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. É aquela ali mais brilhante, ali à esquerda. Aqui na imagem não se vê muito bem. Há muitos milénios, um dos orbes de Capela, cuja luz só gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus ciclos evolutivos. Ou seja, era um planeta que ia, se calhar, passar para mundo de regeneração. E o que é que aconteceu? Alguns milhões de espíritos rebeldes ali existiam no caminho da evolução geral, dificultando o progresso aos restantes.
É como às vezes, se calhar, alguns aqui na Terra. Podemos ser nós, que andamos aí a dificultar a vida dos outros. Foram localizados na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Porque como estavam num mundo mais evoluído, intelectualmente, eles eram mais desenvolvidos do que os espíritos que viviam no nosso planeta. E foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Abençoou-lhes as lágrimas, porque eles vieram tristes. Alguns vieram tristes. Fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana. Com essas entidades nasceram na Terra os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, os exilados, entre aspas, estabeleceram-se na Ásia, de onde, atravessando a África, encaminharam-se para a longínqua Atlântida. Só para nos situarmos no tempo, vejam há quantos anos foi. Grande percentagem deles só puderam voltar ao país da luz e da verdade após muitos séculos de sofrimentos expiatórios, enquanto outros permanecem ainda hoje na Terra, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Esses espíritos vindos de um mundo em que o progresso já estava bem acentuado, guardavam no coração a sensação de paraíso perdido. Vamos imaginar, não é? Se nós agora... E o planeta Terra é maravilhoso, é lindo, a natureza, não? O homem é que estraga. Se fôssemos para um planeta mais escuro, mais sombrio, intelectual e moralmente ainda mais sombrio que a Terra, nós intimamente íamos nos sentir um bocadinho deslocados, provavelmente. Era o que provavelmente estes espíritos também se sentiam. Com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades que os associavam em capela. Unidos novamente, formaram desse modo a civilização do Egito. Olha os conhecimentos que eles trouxeram. Os hebreus, o povo de Israel, o outro grande grupo. As castas da Índia, moralmente, religiosamente, muito mais evoluídos. E depois estes senhores aqui, que se calhar já se parecem um bocadinho connosco. Os povos brancos da família indo-europeia. Incluímos aí, portanto aqui, incluímos os latinos, os celtas, os gregos, os germanos e os eslavos. E os ibéricos, já agora. Mais tarde, além de formarem os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, elas introduziram os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam no planeta. Vamos continuar a viagem? É uma das grandes mensagens do livro, não é? É que nós estamos numa viagem. E que ninguém é morador fixo aqui, não é? Nós vimos quem veio de Capela para cá. Não, eles estavam felizes lá. É como nós. A qualquer momento podemos mudar de morada, de endereço. Somos meros viajantes. Com o objetivo de caminharmos para a luz, aperfeiçoando-nos. Espiritual e intelectualmente. E o nosso mestre é quem nos indica o caminho mais certo. Esta obra promete a caminho da luz. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a compreender da melhor maneira. Que assim seja.